Olá, sejam muito bem-vindas ao programa Sarando Meu Joelho com a Aline, onde você aprende como ficar boa do joelho para voltar à vida normal em casa e sem remédios. Eu sou a Aline Lemos, fisioterapeuta, e ajudo mulheres com artrose no joelho a voltar à vida normal para poder ter o máximo possível de independência e tudo isso, como eu já falei, sem remédios em casa. E no programa de hoje você vai aprender o que é infiltração, para que ela serve, quais são as indicações e também como ela é feita. Por que isso é tão importante para você? Primeiro, porque você vai ter mais facilidade para decidir quando o médico te indicar sempre esse tipo de tratamento, que é bem recorrente para quem tem artrose, principalmente artrose avançada. Se o seu médico ainda não indicou até aqui, provavelmente em algum momento ele vai fazer isso. E quanto mais você souber previamente sobre os tipos de infiltração, quais são os benefícios, o que você deve esperar da infiltração e quais são principalmente as indicações, melhor vai ser, mais fácil vai ser para você tomar essa decisão. Primeiro, porque a infiltração ela é cara, é um tratamento caro. E o segundo ponto é que às vezes ela causa um pouquinho de dor e às vezes vocês ficam com medo da questão da dor, fica com medo do que vem depois e tal. Então, quanto mais você souber sobre isso, melhor vai ser para você ter mais clareza quando for precisar desse tipo de tratamento. E se você já fez a infiltração, também é bom você saber o porquê que aconteceu X coisa com você, se você vai poder fazer de novo, o que você deve esperar da próxima infiltração. Tudo isso a gente vai falar aqui. Então, é uma super oportunidade para você entender melhor sobre esse assunto, para ele poder te ajudar da melhor forma possível no seu tratamento. Mas, de antemão, eu tenho que dizer aqui, toda infiltração, não importa qual tipo, a gente vai ver quais são os tipos aqui, mas não importa, todas elas são paliativas, tá? Você tem sempre que lembrar isso, que o melhor benefício da infiltração é que ela vai te causar um alívio na dor, um alívio rápido, porém é momentâneo. Então, é um alívio que você vai sentir em algum momento, por alguns meses até, mas vai passar e não vai ser o suficiente para curar o seu problema, porque a artrose não tem cura. E segundo, não vai eliminar a dor da sua vida de vez, tá? Então, é um recurso para ajudar. E, Aline, quando que esse recurso é mais recomendado para os médicos? Quando você precisa urgentemente justamente voltar para os exercícios de fortalecimento do joelho, que é o que realmente importa no tratamento da artrose, é o fortalecimento. Então, você primeiro precisa debelar o máximo possível a dor que está sentindo ou diminuir a intensidade da dor, e a infiltração vai ser uma ótima ajuda para isso. E depois que aliviou a dor, aí sim você vai para a parte mais importante do tratamento, que são os exercícios de fortalecimento, de forma progressiva e adaptada, e tudo, e tal, tá? Então, acho que ficou claro agora aqui para vocês como é que a infiltração ajuda de uma maneira geral dentro do tratamento da artrose, né? Agora, além disso, meninas, eu quero dizer outra coisa que muito importante para quem já fez e até para quem ainda vai fazer o tratamento com infiltração. Não deixem o tratamento para lá só porque conseguiram aliviar a dor com uma infiltração. O objetivo dela é realmente esse, aliviar a sua dor, mas como eu já disse, a dor vai tender a voltar em algum momento se você parar por aí. Então, a infiltração, qualquer uma delas, por melhor que seja, vai ser paliativo. Ajuda, sim, ajuda você a voltar mais rápido para sua rotina, inclusive, alivia a dor, mas não é o suficiente, tá? Então, façam sim, tem gente, inclusive, uma ótima notícia aqui para vocês, tem gente que consegue até se livrar da cirurgia através da infiltração, mas não é, nem de longe, o mais importante do tratamento, tá bom? Então, vamos lá. A melhor utilização da infiltração, o momento mais oportuno da infiltração, é quando você está em crise, com muita dor e está precisando ir com urgência fazer exercícios na fisioterapia ou fazer os seus exercícios de fortalecimento em casa e tal, para que a fraqueza no músculo não se instale. Quanto mais fraco é o seu músculo, mais a artrose vai progredir rapidamente. É uma relação direta aí, então a gente tem realmente que eliminar a dor o mais rápido possível,
para permitir que você volte para o fortalecimento do joelho, tá? Que é o que realmente combate o avanço da artrose. Então, já é praticamente unanimidade entre os médicos utilizar a infiltração como um desses recursos, né, de emergência para aliviar a sua dor e você poder fazer a segunda parte do tratamento, tá? E aí, existem 3 tipos de infiltração, a gente vai ver qual delas é a melhor, quando você deve usar cada uma, né, de mais ou menos assim, de uma forma superficial, e depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais, você vai ter um entendimento muito melhor para poder decidir se você investe o seu dinheiro, se vale a pena investir caro nesse tratamento ou não, e o que você deve esperar também, tá? Isso também é muito importante. E aí, meninas, vamos primeiro discutir aqui como que é feita a infiltração, certo? E aí, deixa eu só dar uma boa noite aqui para vocês. Boa noite, Rosilene. Boa noite, Maria. Maria da Graça. Boa noite, Maria Santa. Boa noite, Olívia. Boa noite, meninas. Sejam muito bem-vindas. Lembrando que se tiverem alguma dúvida, podem ir falando nos comentários que eu vou respondendo o mais rápido que der, tá bom? Então, vamos lá. Como que é feita a infiltração? A infiltração, ela é realizada como se fosse uma seringa, certo? O médico vai colocar um aparelhinho lá que parece um ultrassom para ver mais ou menos como está dentro do seu joelho e localizar o ponto ideal onde ele vai injetar o medicamento que ele vai infiltrar. E aí tem vários tipos de medicamento que a gente vai falar já já sobre isso. E aí, uma das objeções que existe com relação a esse tratamento, que muita gente pensa, eu não quero fazer porque vai doer, né? Tem gente que tem medo de agulha e tal, mas na verdade você recebe um analgésico na aplicação, a dor que você sente normalmente é leve, não é intensa, e quando ela acontece, é mais no primeiro dia ou nos 2 primeiros dias no máximo, mas não é uma coisa que vai, meu Deus do céu, deixar você maluca de dor. Acontece algumas vezes, infelizmente, da infiltração ser mal feita, o líquido sair do lugar e a pessoa realmente acabar piorando até do que estava antes. Mas esses casos são mais raros, mais difíceis de acontecer, então não é por isso que você deve simplesmente descartar a hipótese da infiltração, porque ela pode te ajudar muito e, como eu já disse, em alguns casos, pode livrar você até de uma cirurgia, né? Casos que a pessoa se livrou da cirurgia existem, e casos que a pessoa piorou, também existem. Mas esses são minoria, tá? E aí, o que você deve esperar? Depois que você fez a infiltração, a primeira coisa que você vai fazer é repouso de 24 horas para poder evitar que esse líquido que o médico injetou em você seja extravasado. Então, essa é a informação mais importante que quem fez a infiltração tem que saber, tá? É da necessidade absoluta do repouso após o procedimento. E eu já vi gente que infelizmente não recebeu essa orientação, foi fazer, se mexer e tal, e o líquido saiu todinho, e hoje em dia ela tem mais dor do que antes da infiltração. E aí está sendo mais difícil tratar esse derrame intraarticular do que a própria artrose. E aí tem esse problema. Então, saber disso é fundamental, tá? Não pode voltar para a vida normal depois de uma infiltração. Tem que respeitar o tempo de repouso. Ponto. Agora, quais são os tipos de infiltrações que a gente tem? A gente tem ácido hialurônico, corticoide e PRP como os mais utilizados dentro do tratamento da artrose no joelho, certo? Aline, qual deles vai ser o melhor para mim? Vai ser o que dá mais resultado? Até o momento, aquele que é relatado como que provoca mais alívio da dor é o ácido hialurônico, que além disso, ele é o que causa menos efeitos colaterais, aliás, ele praticamente não causa efeito colateral nenhum no seu corpo, ao contrário do corticoide, que causa efeito colateral e proporciona, digamos assim, estatisticamente, menos alívio da dor, certo? Para você entender. Digamos assim, que 10 mulheres foram fazer infiltração, 9 sentiram alívio da dor com ácido hialurônico. Já com corticoide, de 10 que foram fazer, 5 sentem alívio da dor, certo? Então, comparativamente, o corticoide, normalmente, ele é menos efetivo na questão do alívio da dor, mas ele é muito indicado para ser um agente anti-inflamatório, certo? E aí ele pode ajudar também. Só não pode ser utilizado recorrentemente
porque aí ele pode realmente acabar fazendo muito mal à sua saúde e pode causar até necrose do osso, para você ter uma ideia. Então, não dá para usar o corticoide de forma recorrente. Mas o ácido hialurônico é tranquilo, você pode usar várias vezes. O problema deles é que uma hora eles param de fazer efeito. Você faz a primeira aplicação, show. A segunda, terceira, lá na quarta ele já começa a parar de fazer resultado. Na quinta aplicação vai diminuindo e aí ele vai perdendo o poder de te ajudar até chegar um momento que ele não vai mais fazer efeito nenhum. É um dos motivos pelo qual você pode utilizar esse recurso, mas ele nunca, jamais pode ser o fator principal do seu tratamento, tá? Aquilo que você vai utilizar como a fonte primordial do seu tratamento, não dá para fazer isso. E aí, meninas, falei do corticoide, falei do ácido hialurônico e tem também o PRP, que é o plasma rico em plaquetas, certo? Esse também, como o ácido hialurônico, não faz mal para a sua saúde, porque ele é retirado do seu próprio corpo. Diferente do ácido hialurônico, né, que o médico vai comprar o ácido hialurônico e vai injetar um produto que foi comprado, produzido. O corticoide também é sintético, mas o PRP ele é retirado do seu sangue. O médico vai lá e faz um procedimento como se fosse você tirando sangue no exame de sangue. É igual. Aí ele vai, colhe o sangue, coloca numa centrífuga lá para fazer uma filtragem, vai selecionar basicamente o plasma do seu sangue e vai filtrar em você, certo? Existem muitos relatos de que o PRP está sendo até mais eficaz para o alívio da dor do que o ácido hialurônico. Só que tem um problema muito grande aqui. O PRP ele só vai ser muito eficaz se você tiver com a sua saúde geral ok, tiver bem. Como assim, Aline? O que é que tem a ver? Como o médico vai tirar o material que vai injetar em você do seu próprio corpo, se você tiver com triglicerídeo alto, tiver com diabetes, tiver hipertensão e mil e uma coisa, a qualidade do produto que ele vai tirar de você não vai estar tão boa. Vai estar realmente insalubre. E isso vai refletir no resultado da infiltração com PRP, que é plasma rico em plaquetas, certo? E aí vai depender disso. Se a sua saúde geral tá boa, tá ok, o produto que ele vai tirar do seu corpo tá saudável, a tendência vai ser que o PRP seja mais potente no alívio da dor do que o próprio ácido hialurônico, tá? Então, tem essa relação aí. Mas o ácido hialurônico ainda é muito queridinho entre os médicos e eu também gosto muito dele, porque, em suma, é mais tranquilo da gente indicar não, mas preferir que o paciente faça, né? No caso do fisioterapeuta, quem indica é o médico, mas a gente prefere ainda, muitas vezes, o ácido hialurônico por esse fato, que ele vai depender da sua saúde geral, tá? Então, a gente fica mais tranquilo com relação aos resultados. Aline, mas a minha pergunta mais importante é, o que eu devo esperar? Em quanto tempo esse medicamento vai me aliviar a dor? Depende da sua expectativa se a notícia vai ser boa ou ruim. Normalmente, o prazo que ele promove o alívio da dor é 6 meses. Uma média de 6 meses. Tem gente que com 3 meses já está passando o efeito. Tem gente que consegue ficar até um ano sentindo o efeito de alívio da dor. Mas a média é 6 meses, a dor vai voltando gradativamente, certo? Mas o corticoide, por exemplo, já não tem um relato, tanto quanto o ácido hialurônico, de um tempo tão prolongado de alívio da dor. Tá? Então, existem várias diferenças e quando você for investir o seu dinheiro, é muito bom você saber quais são essas diferenças e o que pode ser melhor para o seu caso, tá? Eu já recebi, por exemplo, semana passada, uma pergunta de uma aluna minha. Aline, o médico indicou o ácido hialurônico, mas é muito caro e eu queria saber se os exercícios podem substituir o ácido hialurônico. E aí, essa pode ser, inclusive, uma pergunta que muitas de vocês que estão aqui me assistindo têm. O exercício de fortalecimento que eu faço em casa, sem gastar nada, pode substituir o ácido hialurônico, que é uma fortuna? E eu digo a você que pode sim. Só que você tem que ter paciência. Esse é o único detalhe, porque o exercício ele vai demorar um pouquinho para fazer efeito. E o ácido hialurônico ele vai fazer efeito imediatamente. No dia seguinte você vai sentir alívio da dor. Só que quando a gente vai jogar na balança,
o exercício é quem vai permitir que você volte à sua vida normal a longo prazo. Não só por 6 mesezinhos, mas para 5 anos, 10 anos à frente, e você ainda continuar andando bem, fazendo suas coisas com facilidade, trabalhando e tal. Sem o exercício de fortalecimento, isso é impossível, tá? Mas, se você precisa muito, muito, muito aliviar a dor urgentemente, não está conseguindo aguentar, não anda, não faz nada, precisa dessa urgência, faça o ácido hialurônico. Mas depois, imediatamente, assim que você puder, inicie os exercícios de fortalecimento, tá? Mas na balança, se tem que ser ou um ou outro, com certeza é um exercício de fortalecimento, mas não tem nem como começar a comparar. Se um dia você precisar fazer essa escolha, nem tem como começar a comparar. O exercício de fortalecimento é muito mais importante, tá? E a única coisa que você precisa lembrar sempre é que quando você estiver em crise de dor intensa, edema, muito líquido extravasado no joelho, inflamação, o joelho está vermelho, está mais quentinho, nesse momento você precisa fazer o repouso, controlar a crise para poder voltar para os exercícios, tá? Já o ácido hialurônico, por exemplo, você vai poder fazer no momento de crise, dependendo da avaliação do seu médico, certo? Então, é tudo uma questão de saber escolher, saber o que é melhor para você naquele momento, ok? Deixa eu falar aqui agora com as meninas, mais uma vez. Oi, auxiliadora, boa noite. Boa noite, Atelier. Não entendi direito esse nome. Olá, aprendizagem e autismo. Nossa, gente, tem umas meninas aqui de CNPJ, hein? Oi, Jussiara, boa noite. Tudo bom, meninas? Sejam muito bem-vindas a essa live. Oi, Dilma, Lúcia, boa noite. Vão mandando aqui as perguntas, se vocês tiverem alguma, certo? Que agora a gente vai falar o mais importante com relação às infiltrações, certo? Que é o seguinte, quando a gente faz a infiltração e ela causa um aumento na sua dor, que infelizmente isso pode acontecer, a gente fica sem saber o que fazer, né? As pacientes ficam, meu Deus, eu fiz a infiltração, a dor piorou, eu tinha esse medo já e aconteceu. O que é que eu faço? É o seguinte, se inchou demais o seu joelho, é porque o líquido extravasou. E aí o tratamento vai ter que ser baseado em drenagem linfática, utilização correta das compressas. E nesse caso, o ideal é que você faça o tratamento numa clínica de fisioterapia. Não vá querer fazer as coisas só em casa, ficar usando só compressa, porque vai ser um tratamento complicado. Quando o líquido extravasa, não é fácil tirar ele de lá sem causar muita dor. E se você for fazer o tratamento errado, pode piorar a situação, o líquido pode começar a endurecer e começar a ficar cada vez mais difícil você tirar aquele problema do seu joelho e poder voltar à vida normal. Então, no caso disso acontecer, você tem que saber que correr para a clínica de fisioterapia para tirar aquele excesso de líquido é a melhor coisa que você pode fazer, certo? Não vai ficar aprendendo coisa para ficar fazendo só em casa. Depois que você controlou o extravasamento do líquido, aí sim você pode voltar para os exercícios em casa que são indispensáveis e precisam realmente ser contínuos. Mas a gente tem que saber respeitar o momento que o joelho está, certo? Nunca esqueçam disso. Outra coisa, Aline, eu tenho medo da agulhada. Será que aquilo ali vai causar uma dor em mim? Que a agulha ela vai um pouquinho profunda. Eu tenho medo dessa dorzinha aí. Com relação a isso, podem ficar tranquilas, meninas, porque normalmente, né, o certo é você receber um analgésico local. A dor não vai ser muito intensa na hora da aplicação, mas se for, ela vai passando rápido, certo? E quanto a isso, você não precisa ter muita preocupação. O cuidado é na questão do extravasamento do líquido, que você não pode deixar acontecer. Tem que respeitar o período de repouso, não ir trabalhar, não ficar muito tempo em pé, não subir escada, né? Todos esses cuidados após a infiltração são importantes para você não ter que passar por esse problema que eu acabei de falar, tá? E aí vamos seguindo aqui. Oi, auxiliadora. Aline, quanto tempo dura as aplicações no joelho? Pronto, eu acabei de dizer há pouco tempo, auxiliadora, é uma média de 6 meses que você consegue sentir um alívio da dor através de uma infiltração, tá? Principalmente se for de ácido hialurônico. Corticóide já não é tanto, não é tanto tempo. E o PRP é ali bem próximo
do ácido hialurônico, tá? Mas pode ser 3 meses e pode ser até 1 ano, tá? Então, a média fica aí uns 6 meses. Mas não pode parar por aí, tá? Se você sentiu que a dor foi embora, não se acomoda, porque ele é só uma partezinha pequena do tratamento, tá? Ele vai ajudar no alívio da dor, vai ajudar a amortecer o impacto, né? Quando você pisa, se você fizer o ácido hialurônico, mas não vai combater o avanço da artrose, que é a maior preocupação, e não vai combater a dor pro resto da sua vida, né? Ele não tem essa capacidade e em 1 hora ele vai parar de fazer efeito, totalmente. Então, tem que lembrar sempre disso. Outra pergunta. Aline, minha mãe tem artrose com a chikungunya piorou, muito comum. Ela agora ficou mancando e está usando bengala, que antes não usava esse suporte. O que fazer? Pronto, tem a questão da dor, né? Da dor da inflamação, que tem que ser debelada. A questão da chikungunya realmente está preocupando muito, porque ela comete a articulação de uma forma diferente do que a artrose, né? Então, o tratamento já é um pouco mais diferenciado. E a questão é a cronicidade do problema. Ele vai postergando, a pessoa fica com dor depois de 1 ano, depois de 2 anos, e fica muito mais difícil de tratar, porque a medicina não conseguiu encontrar um remédio, por exemplo, que fosse capaz de combater a dor causada pela chikungunya, né? A dor crônica. Então, utilizar compressa pode ajudar, né? A compressa morna, que eu indico muito, pode ajudar na questão do alívio da dor, mas não existe nenhum remédio, nenhum recurso que seja realmente garantido que vai fazer efeito no alívio da dor causada pela chikungunya. Mas ela precisa manter o fortalecimento do joelho, para não ficar dependente de bengala, né? Quanto menos ela usar bengala, melhor. Fazer exercício, por exemplo, de senta-levanta com a ajuda de alguém, 2 séries de 10 vezes por dia, pelo menos isso, para ir estimulando a musculatura a contrair e ela não cair no pior problema da artrose no joelho, que é a fraqueza do músculo. A dor vai levar ela a não querer pisar direito, vai querer levar ela a ficar cada vez mais dependente da bengala, e isso vai, com certeza, virar uma bola de neve, piorando a fraqueza, e a fraqueza vai aumentando o desgaste do joelho lá dentro de uma forma devastadora. Não dá para ter fraqueza no joelho para quem tem artrose, tá? Então, não pode parar de fortalecer o joelho, mesmo que ele esteja doendo. Você só não pode fazer quando tiver, como eu já disse, na crise, que é o edema, né? O inchação, o joelho inchadão, inflamado, vermelho, com a temperatura aumentada e muita, muita dor, além da que ela já sente normalmente. E nesse caso, precisa fazer repouso. Mas assim que passar, que sair a inflamação, volta para o exercício, mesmo com dor. Eu sei que parece contra-intuitivo, mas é muito pior ela ficar querendo proteger o joelho e a fraqueza aumentar. Que aí ela vai ficar cada vez mais dependente da bengala e daqui a pouco vai parar na cadeira de roda. É uma coisa ruim de se dizer, mas é importante a pessoa ter essa consciência, justamente para evitar que chegue nesse ponto, tá? Deixa eu ver aqui. Normísia. Boa noite, eu tenho cisto de Becker nos 2 joelhos e o esquerdo dói muito. Faço esteira, uso calçado ortopédico e tenho sim líquido extravasado. Será que posso tomar as injeções do ácido hialurônico e fazer exercícios? O ideal é que você espere passar a crise. O cisto, ele é cíclico, né? O líquido vai extravado, você faz a fisioterapia, a drenagem linfática e consegue ir melhorando. Aí, quando você secou um pouquinho mais esse líquido, você pode fazer, sim, a infiltração do ácido hialurônico. Mas quem vai decidir qual é o melhor momento realmente para você vai ser um médico que vai fazer a infiltração. Porque, por exemplo, se você tiver líquido demais lá dentro e ele for fazer o ultrassom lá, pode ser que ele ache que tem líquido demais ali que vai atrapalhar a aplicação do medicamento, né? Então, se isso acontecer, é ele quem vai decidir. Mas, de forma geral, é isso. Controla a crise do cisto e depois faz a infiltração, tá? Aprendizagem e autismo, grata de nada, querida. Boa sorte para sua mãe. Agora vamos dar uma olhadinha aqui. Se tem alguma dúvida no Face e no YouTube.
Aline, já fiz infiltração 2 vezes e nenhum. Ai, meu Deus, meninas, desculpa que eu tô um pouco gripada hoje. E nenhuma deu resultado. Faço novamente? Ótima, excelente pergunta. Eu não farei mais não. Se fez 2 infiltrações, não deu resultado nenhuma das 2 vezes, provavelmente vai continuar assim. Você tá, ó, rasgando seu dinheiro fora nesse caso. Pode ser que a escolha tenha sido errada, né? Por exemplo, ao invés de você usar o ácido hialurônico, o corticoide seria mais indicado para o seu caso naquele momento. Pode ser que tenha sido isso. Mas, via de regra, quando a gente usa um recurso e ele não faz efeito, o medicamento ingerível é a mesma coisa. Você toma por 3 meses, não fez efeito, é tchau. Troca de medicamento, porque não vai mais fazer efeito, tá? Então, minha opinião é pelo menos troca a substância da infiltração, tá? No mínimo, e conversa com seu médico sempre. Maria, Aline, tenho condropatia patelar. O osteopata disse que corrige isso. A condropatia patelar, principalmente se ela estiver no nível 1 ainda, ela pode ser até curada. Então, isso é maravilhoso. E ela é muito mais fácil de tratar do que a artrose no joelho. Então, aproveita, se você ainda tiver na fase do comecinho, né, da condropatia, né, nível 1, nível 2, e foca no fortalecimento do joelho, não força o joelho para não piorar a situação, e vai ser mais fácil você tratar assim. Se tiver com dor, o ácido hialurônico vai ajudar também, pode ajudar também, tá? Mas normalmente colágeno e exercício já é suficiente para tratar a condropatia, tá? Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. Aline, quanto custa a infiltração? Ótima pergunta também. Valores, meninas. Estou dizendo aqui que é caro, caro, caro e não falei nada, né, de preço. Olha, as infiltrações aumentaram muito de preço em pouquíssimo tempo. Em um ano, passou de R$ 500 para R$ 1.000, a média da infiltração para cada joelho. Então, quem tem artrose nos 2 joelhos vai precisar fazer infiltração, vai gastar aí, em média R$ 2.000 para cada vez que for fazer as aplicações. Então, é realmente caro, por isso eu digo que é muito importante vocês saberem o máximo possível sobre esse assunto para não jogar dinheiro fora, né? E se você já está fazendo a infiltração há muito tempo e está sentindo que ela está fazendo cada vez menos efeito, começa a prestar muita atenção para você não chegar no ponto de pagar R$ 1.000 e a infiltração não fazer mais efeito nenhum. Então, se ela já está nesse processo de degradação de efeito, já começa a querer procurar uma outra alternativa, tá bom? Aline, já tomei corticoide, só que fico com os tornozelos inchados e engorda. É, com certeza engorda. Com o aumento do peso, piora a dor. Evite subir escada. Então, tchau corticoide. Quando ele faz um efeito muito intenso de ganho de peso, ele precisa ser substituído por outro medicamento, tá? Aliás, o ganho de peso tem que ser combatido a todo custo dentro do tratamento da artrose. Aí não vai ser um medicamento que você toma para melhorar, vai piorar a sua situação, né? Auxiliadora. Aline, meu joelho já entortou para fora. Se eu fizer a cirurgia, ele volta para o normal? Muito provavelmente volta. A cirurgia, que é a osteotomia do fêmur, o médico corta um pedacinho do fêmur para realinhar ele. E aí a tendência é que ele volte totalmente para o normal, a menos que seja um varo muito grande, ou um valgo muito grande, uma deformidade muito severa. Aí a cirurgia somente ajuda a realinhar um pouco, não corrige totalmente, mas a pessoa normalmente consegue voltar a andar direito, né? Normísia. Já fiquei 2 anos sem dor nenhuma. Tava fazendo o que, Normísia, nesse tempo que você ficou sem dor nenhuma? Conta aí pra gente, adoro saber. Boa noite, Marlene. Boa noite, Alessandra. Quais exercícios podemos fazer em casa para fortalecer o joelho, além de sentar e levantar? Ótima pergunta também. Seguinte, prescrição de exercício para quem tem artrose no joelho não é simples. Por quê? Tem gente que está no nível 1, tem gente que está no nível 2, no nível 3, no nível 4. Tem gente que foi sedentária a vida toda,
tem gente que fez atividade a vida toda, tem gente que está em crise, tem gente que não está, tem gente que está começando o tratamento agora, então é muita diferença de uma pessoa para outra, e o tratamento da artrose ele precisa ser progressivo. Então não existe um exercício que você faça e fique fazendo aquele exercício que é o tratamento da artrose. Isso não existe, você precisa progredir. Começa com o exercício X, depois você vai precisar progredir para o exercício Y, depois precisa progredir para o exercício A, B e C. Não dá para ficar fazendo sempre o mesmo, certo? Mas o que é que dá para fazer? Em casa você pode escolher um exercício que você acha mais fácil para você e ficar fazendo ele para combater o excesso de fraqueza, né? Que, como eu já disse, é o pior de todos os sintomas da artrose, é a fraqueza, porque é ela que leva a artrose a avançar muito mais rápido e a piorar todos os outros sintomas, né? Então, fazer um exercíciozinho aqui, outro ali, para combater essa fraqueza é uma coisa, mas tratar o joelho de fato para voltar à vida normal são outros exercícios e é outra coisa totalmente diferente. Precisa passar por avaliação, precisa passar pelo progresso, precisa passar pela fase de alívio da dor e de eliminação da inflamação, então não é assim, certo? Mas o exercício de senta-levanta, geralmente com auxílio, né? Se a pessoa está com dor, a pessoa é idosa, foi sempre sedentária, ela vai precisar da ajuda de alguém, ou vai precisar segurar em algum lugar para poder fazer o senta-levanta com mais segurança, já vai ser uma excelente ajuda. E apertar um travesseiro entre os joelhos também ajuda bastante, tá? Um travesseiro, uma bola meio murcha, tanto faz. Aí também 2 séries de 10 pode ajudar bastante nesse sentido, tá? Auxiliadora. Eu tenho 65 quilos e 1,55 m de altura. Será que estou fora do peso? Tá. Uma média de 10 quilos acima do peso. Tá, auxiliadora? Precisa perder esses 10 quilos aí. Normísia. Exercício e tomei anti-inflamatório. Faço muita fisioterapia. Exatamente. Não tem como. A pessoa que fica bem muito tempo, o exercício tem que estar no meio. Se a pessoa está só no remédio, ela não consegue ficar 2 anos seguidos sem sentir nenhuma dor. É isso aí. Continua assim, Normísia. Zenilda, boa noite, Zenilda. Boa noite, Furtado Valéria. Boa noite, Valéria. Meninas, deixa eu ver aqui se tem mais alguma dúvida. Acredito que não. Ok. Então, olha, isso, posso fazer bicicleta? Pode sim, desde que não esteja na crise. E se estava sedentária antes, tem sempre que passar no cardiologista para ele dar o atestado de aptidão física, tá? Normísia. Agora mesmo com dor, comprei uma esteira e faço 20 minutos todo dia, acompanhada com um ortopedista também. Desde os 40 anos que tenho o problema, mas agora com 60 e que as dores voltaram, também engordei. E é a questão do avançar artrose. Eu já disse isso aqui uma vez, mas eu falo raramente sobre isso. A artrose, quanto mais cedo ela começa, quanto menos idade você tem quando os sintomas se manifestaram, pior é. Porque ela vai ter mais tempo durante a sua vida de avançar. E aí, como você começou muito cedo, 40 anos realmente é muito cedo, ela realmente teve mais tempo de fazer essa evolução, e aí a dor uma hora realmente acaba voltando. Agora, quando a pessoa começa a sentir os sintomas lá para os 60 anos, ou depois dos 60 anos, é mais fácil controlar esse avanço aí, desde que a pessoa faça o tratamento correto de ir fortalecendo o joelho consistentemente, né, para o resto da vida. Bom? Normísia, na pandemia, engordou. Eu acho que foi quase todo mundo, viu, Normísia? Só você não. Eu engordei na pandemia e até agora não consegui voltar. Tento, mas é tanto trabalho que eu não consigo me dedicar a emagrecer, meu Deus. E tô deixando para depois, mas preciso voltar também. Oi, Beth, boa noite. Aí, meninas, quem ganhou peso aí demais por causa da pandemia e ainda não conseguiu voltar, vamos reeducar a alimentação, tentar fazer algum exercício aeróbico.
Quem não consegue fazer caminhada nem bicicleta, vai para a hidroginástica. Mas vamos tentar fazer isso aí, tá? Eu vou começar, inclusive, a fazer também. Vou postar aqui os resultados para vocês se inspirarem e quererem também. Aí, meninas, acho que acabou aqui as dúvidas. Oi, Vani. Vani chegou atrasada hoje, Vani. Chegou no final do programa, Ivani. Normísia, sim, obrigada. Estou tentando perder o peso para aliviar as dores. Isso. Muito mais importante do que perder o peso para aliviar a dor, Normísia, é combater o avanço da artrose. O grande objetivo de perder o peso o mais rápido possível é combater o avanço da artrose, tá? Não necessariamente aliviar a dor. Aliviar a dor é só um passinho do tratamento, um passinho, o primeiro passo. Nem de longe é o único e com certeza precisa dar continuidade ao tratamento, tá? Depois que você consegue isso. Normísia, sim, obrigada. Estou tentando perder peso, sim. Já li esse. Ivani, tudo bem, amada? Vou assistir. Muito bem, Ivani, assista a gravação. Vai ficar gravada aqui, tá? Não perde que hoje o assunto foi muito importante sobre infiltração para ajudar vocês a decidir se vale realmente a pena investir nesse tratamento ou não e o que você deve esperar dele, tá? Bem, meninas, agora sim, acho que é isso. Vou ficando por aqui. Um beijão para vocês. Próximo programa vai ser quinta-feira, 8 horas da noite, certo? E aí a gente vai falar mais uma vez sobre tratamentos para artrose no joelho, para vocês poderem voltar à vida normal, tá bom? Beijão e até lá!